Olá, queridos amigos do Decorando a Lei Seca, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeo aulas que está aí colaborando, contribuindo com essa sua caminhada para se tornar um procurador ou uma procuradora do estado do Piauí. E como nós já falamos aí em outras oportunidades, a nossa ideia aqui é complementar o estudo de reta final pós-edital para você que está se valendo do nosso material de estudo, que você está fazendo um estudo direcionado, um estudo assertivo, um estudo denso, das principais leis que vão cair nessa primeira fase, para você que está fazendo o uso do decorando a jurisprudência, para você que já está por dentro daquilo que é mais importante, a gente vem afinando aqui a respeito de temas muito caros para a advocacia pública, muito caros também para a Sebrasp, muito caros para a sociedade, que nós temos aí certeza que irão constar da sua prova nos próximos dias, nos próximos meses. Se não na prova da PGE Piauí, alguma outra prova, porventura, que vocês venham a fazer ainda em 2025, terá certamente questão sobre as temáticas que a gente está aqui trazendo, principalmente sobre direito constitucional, direito administrativo, direito tributário e processo civil. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre improbidade administrativa, alguns julgados mais recentes do STJ e do STF sobre esse assunto, de modo que nós temos certeza que, ao lado de licitações e contratos, improbidade administrativa hoje é o tema da moda no que tange a essa disciplina. Certamente haverá questão de licitações e contratos, certamente haverá questão de improbidade administrativa na prova da PGE do Piauí. Então, a gente vai trazer aqui alguns julgados que, porventura, podem ter passado despercebidos do estudo de vocês até aqui. Se vocês já estudaram, ótimo. Se não estudaram, anotem para quando vocês forem revisar a improbidade administrativa, terem aí o conhecimento desses julgados, desse material, que certamente vai contribuir para que vocês consigam pelo menos mais uma questão na prova objetiva. E cada questão vale, cada questão importante, cada questão pode ser determinante para vocês estarem lá dentro da PGE Piauí ou não. Tá bem? Vamos compartilhando a tela aqui. Vamos lá. Passando o material para vocês. Improbidade administrativa, julgados recentes do STJ e do STF. Vamos lá. Primeiro julgado. Esse é um julgado com muita cara de Sebrasp para mim. Por isso que eu trouxe ele aqui. É cara de Sebrasp, prova objetiva esse julgado. Lei de improbidade administrativa e lei anticorrupção. Utilização conjunta, possibilidade e princípio do non bis in idem. Violação, não ocorrência. Então, esse é o julgado aqui desse ano da STJ, recurso especial 2.107.398, em que o STF concluiu que a utilização conjunta da lei de improbidade e da lei de corrupção para fundamentar a mesma ação civil não configura por si só violação ao princípio do non bis in idem. E aí vejam o que o STJ disse. A controvérsia consiste em saber se é possível a utilização conjunta da lei de improbidade e da lei de corrupção como fundamento, causa de pedir e pedidos de uma única ação civil pública. No caso em discussão, a parte alegou que admitir essa possibilidade violaria o princípio do non bis in idem, uma vez que resultaria em dupla persecução e punição pelos mesmos fatos. Não obstante, é perfeitamente admissível que a conduta seja analisada sob a ótica da improbidade administrativa e da responsabilidade da pessoa jurídica por atos lesivos à administração pública, previstas nas leis de improbidade e na lei de corrupção, respectivamente, desde que, ao final, as duas leis não sejam empregadas para empregar, aqui o Supremo foi redundante, não sejam utilizadas para empregar punições de mesma natureza e pelos mesmos fatos. A própria redação do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei de Improbidade, alterada recentemente, esclarece que as sanções previstas nessa lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso um ato de improbidade seja também sancionado como ato lesivo nos termos da Lei de Corrupção. Essa previsão tem como objetivo evitar a aplicação cumulativa ou sucessiva de sanções idênticas, mas não inviabiliza a tramitação de ações que se fundamentem simultaneamente nas duas leis. Dessa forma, a compatibilidade entre legislações está garantida desde que, ao final do processo, sejam observados os limites impostos pela legislação para evitar que a mesma parte amargue sanções da mesma natureza pelo mesmo ato ilícito. Nesse sentido, caso ao final da demanda sejam aplicadas as penalidades previstas na lei de corrupção, ficará prejudicada a imposição de sanções estabelecidas na lei de improbidade em relação ao mesmo ato ilícito. A propósito, o artigo 30, inciso 1º da lei de corrupção
contém comando normativo no sentido de que os mecanismos previstos na lei de corrupção são complementares e não substituem aqueles estabelecidos em outras legislações, como é o caso da lei de improbidade administrativa. Então, pode a mesma ação civil ter fundamento quanto ao mesmo fato, tanto na lei de improbidade quanto na lei anticorrupção. O que não pode, ao final, é o sujeito sofrer duas punições pelo mesmo fato, uma baseada numa lei e outra baseada na outra lei. Mas podem sim tramitar as duas juntas, desde que, ao final, seja apenas uma punição pela prática de um só ato, e não haja dupla punição pelo mesmo ato, porque aí sim haveria violação ao non bis in idem, conforme foi alegado ali pela defesa nesse caso. Então, esse julgado é interessante, esse julgado tem cara de ser Brasp, saibam da existência dele, conheçam, e se cair, vocês agora não mais errarão. Improbidade administrativa, tutela provisória de indisponibilidade de bens, disposições da Lei 14.230, processos em curso, aplicação do tema 1257. E esse julgado aqui, pessoal, da primeira sessão da STJ, não é julgado de turma, ó. Recurso especial 2.074.601, julgado pela primeira sessão por unanimidade. Como nós temos uma nova lei de improbidade, uma reforma da lei de improbidade relativamente recente, a gente vai ter diversos problemas de aplicação da legislação intertemporal, e o STJ vem sendo provocado a decidir nesse sentido. A gente vai ver aí pelo menos 2 ou 3 julgados na aula de hoje que dizem respeito à aplicação intertemporal dessas legislações. Vamos à conclusão do STJ nesse julgado. As disposições da Lei 14.230 são aplicáveis aos processos em curso para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fim de adequação à atual redação dada à Lei 8.429 de 92. Interessante, então. Olhem só o que a STJ disse. A questão controvertida tem por escopo definir a aplicação da nova lei de improbidade a processos em curso iniciados na vigência da antiga lei para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir nessa medida o valor de eventual multa civil. Com base na redação original da lei de improbidade, o STJ afirmou o entendimento no sentido de que era desnecessária a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para deferimento do pedido de disponibilidade de bens e que a medida poderia abranger o valor de eventual multa civil. Tema 701 e 1055. Porém, sobreveio a nova lei que promoveu alterações na lei antiga. Parte dessas alterações foi direcionada à medida de indisponibilidade de bens, que passou a exigir para o seu deferimento a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, estabelecendo que não incidirá sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente da atividade lícita. Portanto, houve uma alteração sensível nos requisitos para concessão da tutela de indisponibilidade de bens, certo? Nessa toada, disse o STJ, por ser a tutela provisória de indisponibilidade de bens, medida que pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, a nova lei é aplicável aos processos em curso, tanto em pedidos de revisão de medida já deferida, como nos recursos ainda pendentes de julgamento. Então, uma tese de defesa bem importante aqui. Dessa forma, as disposições da nova lei são aplicáveis aos processos em curso para regular o procedimento de tutela provisória de indisponibilidade de bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para fim de adequação à atual redação, notadamente no que se refere à necessidade de demonstração de perigo, de dano irreparável, de risco ao resultado útil do processo e à impossibilidade de a constrição abranger o valor da multa civil. Ademais, sob consequência lógica, por contrariar os dispositivos do artigo 16, parágrafos 3º e 10 da Lei de Improbidade, devem ser cancelados os temas 701 e 1055 dos recursos especiais repetitivos. Então, já a alteração legislativa da Lei de Improbidade gerando efeitos práticos, nesse caso aqui, benéficos para a defesa que pode pedir, dependendo do andamento do processo, a reavaliação de uma tutela provisória que tenha decretado a indisponibilidade de bens e o alcance dessa indisponibilidade, inclusive, para abarcar eventual multa civil, que, porventura, o réu viesse a ser condenado. Então, julgado interessante, como é julgado de sessão e não de turno, ele ganha ainda mais relevância. Terceiro julgado, improbidade administrativa, violação aos princípios da administração, frustração de procedimento licitatório, condenação com base no caput do artigo 11 da Lei de Improbidade, nova redação, tipificação da conduta do inciso
5º do mencionado artigo, o princípio da continuidade normativa à aplicação. Olhem só o que o STJ entendeu ao julgar o RESP 2.061.719. Não há abolição da tipicidade da conduta de improbidade reconhecida antes das alterações dadas pela Lei 14.230, quando os fatos analisados evidenciarem a concretização das novas hipóteses de condutas previstas nos incisos 11 do artigo nos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade, em razão do princípio da continuidade típico-normativa. Esse é um princípio super importante agora para a improbidade, o princípio da continuidade típico-normativa. Nós vamos tratar esse julgado e no próximo julgado sobre esse princípio. No caso, foi reconhecida a ocorrência de fraude levada a efeito por ex-prefeito, por ex-secretário de Finanças do município, quando a contratação sem licitação de empresas fantasmas com o objetivo de legitimar o fornecimento de produtos ao município do estado de Tocantins pelo supermercado de propriedade dos agentes públicos. A primeira turma do STJ tem reconhecido paulatinamente a aplicação das alterações levadas a efeito da Lei 14.230 aos processos anteriores à sua entrada em vigor, quando ainda não houver trânsito em julgado, tendo em vista a configuração, em muitos de seus aspectos, de verdadeira não fácil legis immelius. Esse movimento teve gênese nas conclusões do Supremo, quando julgou o tema 1199. A gente vai trazer as conclusões do Supremo na sequência. Com base na ratio decidendi lá fixada, o próprio STF estabeleceu para outras hipóteses que não apenas aquela ligada ao afastamento de atos meramente culposos, no âmbito do artigo 10, foram alcançados casos em que a condenação teve por base uma genérica violação aos princípios administrativos ou ainda quando baseada nos revogados incisos 1º e 2º do artigo 11, sem que os fatos tipificassem mediante dolo específico alguma das atuais figuras previstas taxativamente em seus incisos. O agente perpetrador do ato ímprobo, que viola os princípios administrativos, tipificado em alguma das hipóteses legais, deverá ter visado fim ilícito, seja de ocultação de irregularidades, seja de obtenção de benefício indevido, não bastando a mera vontade de realizar ato em desconformidade com a lei, conforme preceitua ali o parágrafo 2º do artigo 1º. No entanto, não haverá que se falar em abolição da tipicidade da conduta, como já reconhecido no agravo recurso especial número XXX, quando os fatos considerados no acórdão como violadores dos princípios administrativos remanescerem típicos no mesmo dispositivo em lei, em algum dos seus incisos. Nessas hipóteses, em que os fatos evidenciam a concretização de novas condutas previstas no artigo 11 da Lei de Improbidade e ainda a presença de dolo específico, estará evidenciada a verdadeira continuidade típico-normativa e pode-se a exigir apenas a adequação das penalidades, observando-se agora as sanções fixadas na Lei de Improbidade, quando mais benéficas aos condenados. Dessa forma, tendo-se em vista que os fatos constatados evidenciam a tipificação das hipóteses do artigo 11, inciso 5º da Lei de Improbidade, e corrobora a presença de dolo específico por parte dos demandados, é de rigor a manutenção da condenação anteriormente reconhecida. Então, a tese de defesa aqui não deu certo. O Supremo aplicou o princípio da continuidade típico-normativa, que é um princípio importante para a Fazenda Pública, quando ela é a autora da lei da ação de improbidade administrativa. E ainda sobre esse princípio, outro julgado do STJ. Improbidade, revogação do inciso 1º do artigo 11 da Lei de Improbidade, irrelevância, continuidade típico-normativa da conduta, previsão em legislação extravagante. Agravo interno, agravo em recurso especial, 1.479.463. O STJ, no final do ano passado, entendeu o seguinte: a revogação da previsão generalizada do inciso 1º do artigo 11 da Lei de Improbidade não afeta as hipóteses específicas de condutas tipificadoras de improbidade previstas em legislação extravagante, tais como as dos incisos do caput do artigo 73 da Lei 9504 de 97, que é a lei que trata do processo eleitoral, diante do princípio da continuidade típico-normativa. E aí aqui a gente traz, vou pular algumas partes, porquanto talvez redundantes em relação ao que a gente acabou falando no slide anterior. Vamos aqui ao que está grifado. Nesse contexto, a revogação do inciso 1 do artigo 11 da Lei de Improbidade, ou mesmo a atual taxatividade extraída do caput desse dispositivo, advinda da Lei 14.230, em nada alteram a tipicidade das condutas aqui consideradas, uma vez que a Lei 8.429, em mais de uma oportunidade, previu que o sistema de repressão à corrupção não se esgota nos tipos nela previstos, estabelecendo já no seu artigo 1º, parágrafo 1º,
que consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dos artigos 9º, 10 e 11 dessa lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais, que é o caso. Logo, ainda que o parágrafo 7º do artigo 73 da Lei Eleitoral faça expressa remissão ao revogado inciso 1º do artigo 11 da LIA, as condutas descritas no caput 73, como ele próprio afirma, configuram improbidade. Elas apenas não mais exemplificam o que antes genericamente estava previsto no inciso 1 do artigo 11 da Lei de Improbidade, senão taxativamente concretizam as hipóteses de improbidade violadora dos princípios, tonalizados no enfraquecimento da igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Ressalta-se que, acaso o legislador de 2021 tivesse a intenção de limitar as hipóteses de improbidade violadoras dos princípios administrativos àquelas do artigo 11 da Lei de Improbidade, excluindo outras presentes no ordenamento jurídico brasileiro em leis esparsas, teria expressamente revogado na Lei 14.230 cada uma das normas previstas de modo extravagante que tipificassem atos de improbidade administrativa violadores dos princípios administrativos, ou mesmo não teria feito menção a tais hipóteses no artigo 1º, parágrafo 1º e artigo 11, parágrafo 2º da Lei de Improbidade. Desse modo, a conclusão da STJ, a revogação da norma generalizante, por força de sua exacerbada amplidão, inciso 1º do artigo 11, não implica a revogação das condutas taxativamente previstas no artigo 73 da Lei Eleitoral, pois a regra que as eleva à condição de ato de improbidade, administrativo, o artigo 73, parágrafo 7 do mesmo diploma, permanece vigente, permanecendo típica, portanto, a conduta imputada ao demandado diante da incidência do princípio da continuidade tipo normativo. Então, existem leis extravagantes, como a lei eleitoral, que tipificam atos de improbidade, que não apenas aqueles previstos na própria lei de improbidade. Então, julgado também interessante para concursos da Sebrasp. E o último julgado que a gente vai trazer aqui, já é de conhecimento de vocês, é a de trás das teses fixadas pelo Supremo no tema 1199, que tratou especificamente da nova lei de improbidade, a Lei 14.230. E as teses fixadas, talvez vocês já conheçam, a gente traz aqui a título de reforço, foram as seguintes. É necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo. Então, precisa de dolo para qualquer das hipóteses de improbidade. O que mais se diz Supremo? A norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Então, o que transitou em julgado, antes dessa lei, transitou em julgado, a gente não vai discutir. Agora, processos em curso abrem espaço para a aplicação da nova lei, ainda que o processo, uma vez que o processo ainda não acabou. Então, a gente já viu algumas discussões nesse sentido, como por exemplo, a cautelar de disponibilidade de bens e a questão da continuidade típico normativo da conduta. Terceira tese fixada pelo Supremo, a nova lei aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar a eventual dolo por parte do agente, e vai ao encontro que a gente acabou de dizer aqui, processo em andamento, podem se valer das novas regras da Lei 14.230. E, por fim, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, porque são marcos bem interessantes que podem beneficiar os réus aqui, portanto, não se aplica eles para datas anteriores à edição dessa lei, eles só possam apontar a partir da edição da lei 14.230, que, embora seja uma lei de 2021, ainda em 2025, vem gerando necessidade de interpretação pelos tribunais superiores, seja pela STJ, seja pela STF, como a gente está vendo, razão pela qual esse é um tema ainda muito, muito, muito sensível para os concursos públicos. Então, como dica, pessoal, esses julgamentos que estão sendo realizados pelo STJ, pelo STF, interpretando a nova lei de improbidade, a Lei 14.230, são extremamente relevantes, porque são novidade. Não só a letra seca, não só a literalidade da lei de improbidade deve ser objeto de estudo aprofundado por vocês para a prova de procuradorias, mas também, talvez principalmente, a interpretação que o STJ e que o STF vem trazendo a esses dispositivos que deve ser de conhecimento de vocês, porque, por certo, o examinador
da Sebrasp vai cobrar o conhecimento da nova lei, mas vai cobrar a interpretação dos tribunais em relação a elas, porque esses são os temas mais sensíveis sobre improbidade administrativa, certo? Então, para fechar, pessoal, direito administrativo, o que vocês precisam invariavelmente estudar? Licitações de contratos, improbidade administrativa, responsabilidade civil, pelo menos esses 3 temas. A gente pode falar vários outros, serviços públicos, bens públicos, agentes públicos também. Talvez esses 4 temas, vamos lá. Licitações de contratos, improbidade, responsabilidade civil e agentes públicos. Esses temas são temas caríssimos para o dia a dia da advocacia pública, razão pela qual estão sempre presentes nas provas de procuradorias. E aqui a gente trouxe, então, o que há de mais novo em improbidade administrativa para contribuir, para elevar o nível do estudo de vocês e sai um pouco só da letra seca da lei para essas provas da Sebrasp, avançando também para fins de conhecimento do que tem de mais recente e mais importante da interpretação dos tribunais superiores no que diz respeito a essa legislação. Tá bem, queridos? Então, dito isso, eu desejo a todos um bom estudo, contem aqui conosco, contem com o Decorando a Lei Seca, qualquer informação que vocês precisem, qualquer auxílio, vocês podem nos chamar aí nos nossos canais oficiais, ou até mesmo no meu Instagram lá, @leolagos, com 2 S, podem me procurar, o que estiver ao meu alcance, no que eu puder contribuir com essa caminhada de vocês, que eu já fiz, já passei por isso, sei como é, mas sei que ela tem fim também, e se tiver ao meu alcance, eu farei para contribuir com essa trilha de vocês. Tá bem, queridos? Abraços, bons estudos e até a próxima.